Vamos começar então, gente. Como todo mundo sabe, eu gosto de fazer a live curta, 30 minutos no máximo aproximado, porque senão fica chato, fica pesado. Estamos começando a segunda-feira, a semana ainda é longa, e nós vamos falar de um tema hoje super interessante, que é fissura discal, ou lesão no disco, e as dores nas costas. A fissura discal é um exemplo muito bom para a gente compreender as lesões e como que deve ser o processo mental para a gente tratar essas dores, né? E então essas dores, eu sempre falo, anti-inflamatório, analgésico, sejam dores agudas, sejam crônicas, eles ajudam, mas elas não vão na raiz do problema, elas não servem para a gente tratar o problema básico. Por quê? Porque a gente tem lesões envolvidas. Então vamos explicar primeiro o que é a tal da fissura discal. Afinal, o que é fissura ou lesão discal? O disco é aquela estruturazinha que fica entre as vértebras, tá? Então, é como se fosse um amortecedor das vértebras. Ela parece, eu sempre falo, ela parece o chiclete Babalu. Vocês lembram daquele chiclete Babalu? Então ele tem, isso aqui é como se fosse o disco cortado no meio, a gente olhando de cima. Ele tem uma estrutura externa, chamada anel fibroso, que seria como se fosse o chiclete, e lá dentro eu tenho o núcleo pulposo, que é como se fosse aquele líquido que tem no chiclete do Babalu. Então, quando eu corto, é essa estrutura que eu vejo. Então, o que é a fissura discal? É quando eu tenho uma lesão nessa parte externa, no anel fibroso, e essa lesão, ela leva aos sintomas clínicos. Então, é como se fosse aqui a gente olhando. Isso aqui é um exemplo de uma fissura, ruptura ou lesão do disco, tá? Então, a Fabiana perguntou, por que ela ocorre? Temos basicamente duas causas para a lesão do disco. A primeira é degenerativa, é pelo esforço, pela carga que a gente coloca em cima dos discos, por um movimento súbito. Não é muito comum, mas é relativamente comum no consultório eu ver uma pessoa que teve uma crise, uma lesão de fissura discal com um espirro. Estava numa posição muitas vezes meio dobrada, a coluna meio fletida, e no espirro ele vai lá e gera essa lesãozinha chamada fissura discal. Então, degenerativo significa que eu tenho enfraquecimento naquela área, uma degeneração do tecido, envelhecimento do tecido, e esse envelhecimento deixa o tecido enfraquecido e ele acaba levando a uma lesão com o tempo. A segunda parte, a segunda mais causa comum, é a traumática, né? Então, esses exemplos que eu falei, um movimento súbito, uma carga, de um modo geral, dificilmente eu tenho uma origem isolada. Normalmente eu tenho uma mistura, eu tenho uma degeneração, uma diminuição da força do tecido e um pequeno trauma leva a essa ruptura, a essa lesão, levando ao sintoma, tá? Então nós temos a classificação de dores agudo e crônico. O que significa isso? Nada mais do que tempo. Agudo é aquela dor que tem menos de 3 meses. Crônico é aquela dor que tem mais de 3 meses. Por que a gente põe 3 meses, Daniel? 3 meses, porque em 3 meses, basicamente, todas as lesões que a gente pode ter no corpo, elas são passíveis de cicatrização. O osso do fêmur, o osso da coxa, o maior osso do corpo humano, ele cicatriza em até 3 meses, ele consolida em até 3 meses. Então, se eu tenho uma lesão que dura uma dor, que dura mais do que 3 meses para cicatrizar, para se curar, isso significa que eu tenho uma complicaçãozinha naquela região, eu tenho uma dificuldade de cicatrização. A gente também pode classificar as lesões de acordo com o tamanho, essas fissuras. Então, quando eu tenho uma fissura pequena, nós chamamos de abaulamento. Tá? Muitas vezes a gente vê na ressonância discal, na ressonância magnética, assim, abaulamento de disco. Isso nada mais quer dizer do que uma fissura pequenininha. É uma lesão em que eu tenho um machucado na parte externa do disco, no chicletinho, no anel fibroso, mas o núcleo pulposo não saiu, ele está contido lá dentro. Eu tenho também a protrusão, isso aqui seria como se fosse uma lesão de fissura um pouco maiorzinha do que a do abaulamento. Eu tenho já uma presença de um pouco do núcleo pulposo do líquido indo um pouquinho para fora, mas ele não chegou a sair.
Tá vendo aqui? Olha, ele não chegou. Eu ainda tenho o chicletinho, eu ainda tenho o anel fibroso segurando ali aquela lesão. Por último, a hérnia de disco. É quando eu tenho uma fissura e aquele líquido lá dentro, aquele núcleo pulposo, ele sai, ele extravasa, ele vai para fora. Isso é a hérnia. O que é hérnia? Hérnia no corpo humano, a gente chama tudo hérnia aquilo que vai de um lugar e vai para o outro. Então, uma hérnia inguinal, eu tenho uma alça intestinal que passa por um canalzinho na região inguinal. Hérnia de esôfago, o estômago passa por um buraquinho ali no diafragma, que é um músculozinho que fica interposto entre o tórax e o abdômen, e ele entra um pouquinho lá para fora. Então, hérnia é tudo aquilo que vai de um lugar para o outro. Então, hérnia de disco nada mais é do que uma fissura em que o líquido extravasou, ele saiu para fora. Então, é como se fosse uma fissura total, em que eu rasguei completamente a fibra e a parte de dentro sai. Então também chamamos às vezes de extrusão. Temos uma tendência hoje de chamar menos de hérnia, e vocês vão entender por quê. Porque o nome hérnia de disco, ele vem com uma carga emocional, histórica muito grande. Então, quando a gente fala em hérnia de disco, às vezes a pessoa fica aquilo na cabeça. E isso é como se, eu não tenho mais cura, a hérnia sempre vai ficar lá. Eu tenho agora uma hérnia de disco, eu tenho que tomar cuidado pro resto da vida. Não tem nada disso, gente. Não tem nada disso. Quando a gente fala em agudo, aquela lesão que tem 3 meses, nós vamos ver, ele tem alta probabilidade de melhorar, de cicatrizar. Então, qualquer história natural quando eu estou diante de uma lesão do disco, de uma fissura, de uma hérnia, de uma protrusão, do abaulamento, é que esse disco ele vai ser, o nosso corpo, o corpo humano, o sistema imunológico, vai cicatrizar aquele disco. Então, aqui tem um desenho mostrando, é a mesma pessoa, é uma ressonância magnética em que a gente vê o disco herniado, aqui o líquido saindo para fora, ok? E aí ele até pressiona o nervinho aqui atrás, né? Por isso que isso é muito comum, essa hérnia de disco posterior dá uma dor que vai para as pernas, porque ele comprime raízes do nervo, e nervo é igual um fio de eletricidade, você corta o fio aqui e a luz apaga ali. Então o nervo nas costas, eu tenho uma hérniazinha de disco, uma compressão da raiz do nervo, e eu posso sentir a dor. Se for lombar, descendo para as pernas, se for cervical, viro para os braços. Então a gente vê aqui, é a mesma pessoa, isso aqui é uma paciente minha. Depois de certo tempo, o disco reabsorveu. Então, o fato é, hoje a gente sabe que a maioria dos problemas de disco vão evoluir bem. Eles vão ser cicatrizados. O corpo vai reabsorver esse problema. A Fabiane perguntou, de onde vem a dor muito forte? Essa dor forte vem de 2 coisas. Primeiro, o anel fibroso, ele pode ser, essa parte de fora, ela pode ser inervada se eu tenho uma lesão frequente. Eu tenho nervinhos aqui, quando eu tenho esse rasgadura aqui, esse nervo é estimulado e isso vai gerar dor, ok? Outra causa é que quando esse líquido sai, se eu tenho aqui atrás o nervo, igual eu mostrei naquela ressonância, esse líquido vai fazer uma irritação em cima do nervo e isso vai gerar dor. E é uma dor intensa porque esse líquido ele é rico numa substância chamada protoglicanos. E essa substância ela é ácida, então é uma dor química. Imagina um ácido caindo em cima do nervo. É uma dor muito intensa mesmo, mas é uma dor que tem uma tendência a melhorar. E é uma dor que depende de cicatrização. Esse caso aqui de reabsorção, ele pode demorar, em média, de 6 semanas até 9 meses. Eu brinco, eu falo que a fissura discal aguda, ela é a doença do terceiro médico curar. O que acontece normalmente? A pessoa tem um machucado no disco, ok? Dói muito, vai no primeiro médico, ele passa um remédio para dor, o remédio para dor alivia a dor enquanto está sob efeito da medicação, lembrando que há uma lesão. O remédio de dor, o anti-inflamatório, ele não cura a lesão, ele pode até atrapalhar, como nós vamos ver ali na frente. Fica aí que você vai ver isso. Anti-inflamatório pode agravar, pode dificultar a cicatrização. Então, toma o remédio, melhora da dor, mas como ainda não cicatrizou, passa umas 2 semanas, ele procura o segundo médico. Vai no segundo médico, o segundo médico passa um outro remédio. Ainda tem ali umas 3, 4 semanas, não passou a média de 6 semanas que demora para cicatrizar. O que acontece? Essa pessoa procura o terceiro médico.
terceiro médico já está quase completando as 6 semanas, o tempo mínimo para cicatrizar. Ele passa, sei lá, dipirona. Passa dipirona e a pessoa cura com a dipirona. Não foi a dipirona, não foi o terceiro médico. É o tempo de cicatrização. É uma lesão que precisa cicatrizar. Né? E uma coisa que é bem interessante, eu quero conversar com vocês, quero ver o que vocês acham. Coloca aí para mim nos comentários. Essa reabsorção, ela é maior quanto menor ou maior for a lesão? O que vocês acham? Uma lesão grande demora mais para reabsorver ou uma lesão grande demora menos para reabsorver? Deixa eu ver o que vocês acham aqui. Já tem gente falando que demora mais. Tem gente no YouTube que demora menos. Gente, isso é super interessante. Por ser uma questão de cicatrização, olha que interessante. Quanto maior for a lesão, mais rápido é a reabsorção. Então, num abaulamento, por exemplo, e é maior a probabilidade de reabsorção. Num abaulamento, que é aquela lesão pequenininha, 10 a 20% é reabsorvido. Uma protrusão, que é aquela média, 20 a 40% reabsorve. Enquanto na hérnia de disco, 60 a 90% reabsorve. Por que isso? Porque o que faz curar é o nosso sistema imunológico, principalmente uma célulazinha que nós vamos falar ali. Quanto maior a lesão, maior o estímulo para o nosso sistema imunológico desencadear uma cicatrização. Então, o que é preciso para ter reabsorção? Eu tenho que ter um sistema imunológico competente. E aqui brilha principalmente essa célula aqui, ó, macrófago, fagócito. Essa célula parece o come-come. Vocês lembram do Pac-Man, aquele joguinho? Então, esse fagócito, esse macrófago, ele ajuda a absorver aquele líquido que extravasou. Então, quanto maior a lesão, mais estímulo eu tenho para cicatrização, maior a probabilidade de reabsorção. Olha que interessante. Como é que nem sempre a inflamação é uma coisa ruim. A inflamação aguda é uma coisa muito boa, porque ela ajuda o quê? Estimular a desencadear o processo de cicatrização. No fato, tem 3 trabalhos aqui falando que são recentes, que o principal agente do sistema imunológico para essa cicatrização é essa célula chamada macrófago. Então, o macrófago, eu tenho 2 tipos de macrófago. O primeiro é o que a gente chama de M1, é o macrófago da fase inflamatória, é a fase inicial. À medida que essa inflamação vai sendo controlada e nós vamos começando a cicatrização, esse macrófago ele modifica para um tipo de macrófago chamado macrófago do fenótipo 2. Então, quando eu preciso muito ter esse macrófago tipo 2 para a gente ter uma cicatrização eficaz. Isso aqui é importantíssimo e vocês vão entender por quê. O que acontece no tratamento convencional hoje dessas dores nas costas por conta de lesão discal? O tratamento, basicamente, a gente entra com analgésico, medicamento para dor, entramos com anti-inflamatórios, fisioterapia e exercícios, e em casos que não respondem, hoje cada vez menos, a gente encaminha para cirurgia. Hoje, cada vez menos esse tipo de lesão é indicado cirurgia, principalmente na fase aguda. Os analgésicos, ok. Os analgésicos são medicamentos que eles só servem para aliviar a dor. Eles não alteram a questão da imunidade. Só que o anti-inflamatório, gente, o anti-inflamatório ele é conhecido por diminuir a cicatrização. Porque ele diminui os macrófagos. Então, o que acontece quando eu me entupo de anti-inflamatório, eu tomo anti-inflamatório a rodo diante de uma lesão aguda? Eu estou diminuindo a minha probabilidade de cicatrizar e reabsorver. Olha que louco isso. Olha que louco isso. E às vezes a gente vê muito colega entrando com corticoide, anti-inflamatório, aí vai para outro, vai para outro, vai para outro. Nós estamos, às vezes, agravando o problema ao invés de melhorar. Ao invés de pensar o que é o processo. Se o processo é cicatrização, o que a gente tem que fazer? A gente tinha que estar olhando para isso. E o sistema imunológico?
E é isso que é o tratamento funcional. No tratamento funcional, a gente, não é que eu não passo anti-inflamatório, eu acho que o anti-inflamatório ele até serve um propósito para controlar. Às vezes, numa fase inicial, uma fase aguda, a inflamação está muito grande. É como se fosse uma fogueira que eu quero me esquentar, mas eu não quero pegar fogo, senão eu vou me queimar. Eu não quero que vire uma chama de todo tamanho, mas também não quero que fique em brasa. Eu não quero apagar. Então, hoje eu tenho para mim que anti-inflamatório deve ser o mínimo usado. Se for preciso, de caso a caso, é 2, 3 dias. Às vezes, um caso ou outro, até 5 dias, mas não muito mais do que isso, porque senão eu posso diminuir a cicatrização. Analgésico já não tem muito problema, paracetamol, opioides, né? Tem os problemas dos próprios medicamentos que afetam o fígado, afetam o rim, afetam, enfim. Né? Então, hoje, na avaliação funcional, o que a gente quer, o que a gente pensa, é o que eu posso fazer, como está o sistema imunológico desse paciente e o que é preciso fazer para melhorar essa cicatrização. Então, a pergunta que eu levanto é: anti-inflamatório vale a pena? Se a probabilidade de reabsorção é maior quanto maior for a lesão, porque isso aumenta a inflamação e, consequentemente, o aumento da cicatrização, de chamar as células de cicatrização, eu tenho que tentar diminuir o mínimo possível os anti-inflamatórios. Né? De fato, não existe nenhuma evidência forte que os anti-inflamatórios melhoram. Eles devem ser usados com relação ao tratamento dessas dores agudas. Então, tem uma avaliação de uma fundação chamada Cochrane que vê qual que é o nível de evidência e não temos, os anti-inflamatórios não esteroides não são significativamente eficazes na redução da dor durante o tratamento de dor nas costas. Então a gente tem que diminuir o uso do anti-inflamatório, podemos usá-los, mas com inteligência, e temos que preocupar com o quê? Como está o meu sistema imunológico. É isso que a medicina funcional ele levanta com relação à medicina convencional. Então, os movimentos são muito bons, fisioterapia é muito bom, exercício é muito bom, manter movimento é extremamente importante, mas os medicamentos não. Os medicamentos são para a gente dar conforto. Eles não são para tratar. Anti-inflamatório não trata a hérnia de disco, analgésico não trata a hérnia de disco. Eu tenho um livro que fala especificamente a respeito da dor nas costas, nesse caso aqui. Justamente dessa abordagem funcional e regenerativa voltado para as lesões dessas dores nas costas. Para dor nas costas, mesmo conceito, Léo. Muda um pouquinho, porque dor nas costas você pode ter, dor muscular, porque às vezes você pode entrar como relaxante muscular, atividade relaxante, mas é basicamente o mesmo conceito. Anti-inflamatório, analgésico, não cicatriza ninguém, não resolve ninguém, tá? Então tudo que nós vamos falar aqui das abordagens são baseados nesse livro que a gente tem, falando especificamente de dor nas costas, as lesões que tem e como que a abordagem é funcional. A Cássia falou, os exercícios físicos são importantes mesmo quando a dor persiste? Demais. Só que é claro, o exercício ele deve ser feito de acordo com a capacidade. Uma pessoa que está numa crise muito intensa, eu não vou colocar ele num crossfit. Eu não vou, nem vou. Às vezes você está com movimento, é movimento mínimo, movimento com fisioterapia. Né? Eu acho, por isso que a fisioterapia eu acho extremamente importante no tratamento da dor nas costas, principalmente intenso, porque eles fazem uma abordagem que controla a dor e ao mesmo tempo faz o movimento, mas o movimento e exercício é importantíssimo para tudo. Vamos lá. Nutrição otimizada. Eu vou fazer o seguinte, Marta, eu vou voltar as perguntas aqui no final e vou responder. Essa sua pergunta é pertinente, é muito boa. Primeira coisa na nutrição, eu tenho que preocupar com proteína. Por que a proteína é importante? Porque, primeiro, que a proteína é que faz as enzimas, os hormônios, as substâncias que vão fazer a regeneração. É o tijolo, é o cimento para regenerar aquele disco. Então, eu vou tentar manter uma dieta
com proteína o bastante para a gente não ter falta desses elementos para a construção da regeneração, da cicatrização, não faltar cimento ou tijolo. Então, caldo de osso, carne magra, gelatina natural, ovo, tudo isso vai ajudar. Alimentos anti-inflamatórios, né? Reduzir a inflamação é importante, porque se você está fazendo uma alimentação muito inflamatória, seu sistema imunológico fica louco. Ele fica sem saber onde atacar. Ele fica, é como se eu tivesse um contingente de exército dividido para vários lugares. Então a gente tem que tentar, primeiro, reduzir aqueles alimentos inflamatórios. Fritura, né, gordura trans, produtos industrializados, açúcar refinado, leite e glúten, principalmente para quem já sabe que tem sensibilidade. Então esses alimentos eles vão ajudar que o nosso sistema imunológico a cicatrizar aquela lesão que a gente tem. Hidratação, não podemos esquecer, gente, o disco ele tem muita água. 80, 70% do disco é feito de água, então eu não posso desidratar. Eu tenho que estar sempre tomando bastante água, ok? O cálculo aqui é em torno de 30 a 40 ml por quilograma por dia. Então é bastante, é muita água. Suplementação, e aqui a palavra-chave, personalizada. Não existe essa história de suplemento que serve para todo mundo, isso não existe. O que serve para todo mundo não serve para ninguém. Mas algumas coisas a gente tem que ficar prestando atenção. Como eu já falei, as proteínas, o aminoácido. Então, se é uma pessoa que tem dificuldade de pegar na dieta, por que não a gente entrar com aminoácidos, a gente entrar com whey, entrar com... eu tenho alergia a leite, entra com whey vegano, tem de arroz, tem de lentilha, tem de tudo, de cacau, né? Vitamina D, esse hormônio é extremamente importante para a regeneração. É justamente quando a gente fala que a vitamina D é importante para o sistema imunológico, é justamente nessa questão da cicatrização. Magnésio. Magnésio é importante. Magnésio ele faz parte de 300 processos metabólicos do corpo. Mas dentro da cicatrização, magnésio e zinco são essenciais. São essenciais. Ômega 3 tem trabalhos mostrando por sua atividade anti-inflamatória, ele atua muito bem nessas dores, ok? Então essa suplementação ela é bem-vinda, mas ela deve ser personalizada, de acordo com cada um. Exercício e mobilidade. Gente, movimento é vida. A coisa que eu mais tenho medo quando a pessoa tem um problema de dor nas costas é justamente essa coisa chamada cinesiofobia, medo de mexer. Isso é um horror. Porque quando a gente não mexe, atrofia muito mais rápido a musculatura, fica muito pior o problema. Então, movimento é vida. Quanto que eu vou movimentar, Daniel? O que a gente conseguir. Ah, mas eu estou muito ruim. Nós vamos para a fisioterapia, nós vamos entrar com medicamento para a gente fazer um controle da dor. Veja bem. Controle da dor não é para curar o disco, para a gente conseguir mobilizar. Por que que é importante? Porque além da gente manter a flexibilidade, né, o que ajuda a reduzir a pressão sobre o disco, eu fortaleço a musculatura, que vai estabilizar a coluna e ajuda na cicatrização. Eu sempre falo, músculo é um órgão endócrino. É um órgão hormonal, ele produz miocinas, ele produz substâncias extremamente importantes para o funcionamento adequado do metabolismo, né? Só que é sempre importante, e aí que fica a pergunta, evitar sobrecarga. Então esse exercício ele vai ser feito de acordo com a capacidade e a lesão de cada um. Mas o movimento, ele é talvez a coisa mais importante junto com a dieta. Controle da inflamação. Então aqui que a gente pode entrar com fitoterápicos anti-inflamatórios, então a cúrcuma, Boswellia serrata, eu adoro, resveratrol, todos esses fitoterápicos, eles podem ajudar a controlar a inflamação sem o efeito colateral que a gente tem do anti-inflamatório de cortar a cicatrização. Olha que legal. Então a gente tem coisas para fazer além dos anti-inflamatórios, a gente não pode mais ficar só nos medicamentos. Até porque, mas não tem evidência. Tá lá, o anti-inflamatório não tem evidência e todo mundo usa. Pelo contrário, ele tem algumas evidências que ele prejudica a cicatrização. Então por que a gente vai usar de uma forma desregrada? Não faz o menor sentido essas coisas. Tem coisas na medicina que eu fico bobo de ver. Como é que a gente não para de vez em quando e não pensa? A gente tem que pensar. O médico tem que começar a pensar, entender o que está acontecendo.
E a gente falou, né, evitar os alimentos inflamatórios, reduzir ou eliminar o ultraprocessado, o álcool, açúcar refinado, fritura e por aí vai. Leite e glúten, gente, costuma ser inflamatório para a maioria das pessoas. Se você está com um problema de disco, tem uma lesão e está na dúvida, você pelo menos diminui, reduza esses alimentos, tá? Porque não vale a pena a gente parar para ver se a pessoa tem sensibilidade, sendo que eu tenho aquele prazo de cicatrização. Eu preciso dar uma estimular para ter uma cicatrização. Então não custa a gente diminuir. Até porque quando eu diminuo caloria. Então a gente ajuda a manter o peso, ok? Então sono. Sono é fundamental. Gente, sono não é para sonhar, não. Sono não é para dormir pensando que eu vou ganhar, quanto que eu vou ganhar na loteria, não na Mega Sena, não. Pode até sonhar, pode ser até legal, mas o sono é para restaurar o corpo. Pensa bem a importância que é para a natureza, para a gente que tem o sono. O sono me deixa, se eu estivesse lá na floresta, me deixava imobilizado, mais frágil para ataques de presa por até 8 horas. Um terço do meu dia. Entretanto, a natureza jamais modificou isso. A gente não foi diminuindo a capacidade do sono, precisar do sono. Não faz sentido. Qual que é o sentido, então? É porque é no sono que a gente regenera. É no sono que o nosso corpo detoxica. É no sono que o nosso cérebro estimula todo o nosso sistema imunológico. É no sono que a gente vai restaurar o corpo como um todo. Então, se eu estou precisando de fazer uma cicatrização, uma recuperação, o sono ele é muito importante. E aí aqui vem 3 coisas no sono: a profundidade, a hora do sono. O ideal é não dormir depois das 11h30. Quanto mais tarde, mais difícil é para a gente fazer uma regulação dessa detoxicação do corpo por conta do nosso ciclo circadiano de cerca de um dia, manhã, dia é dia, noite é noite. Né? E o terceiro são as horas. Algumas pessoas 6 horas pode ser o suficiente, mas em média de 7 a 9 horas de sono. Algumas pessoas 7 está bem, 8 horas está bem, 9 horas algumas pessoas precisam. Mas esse sono ele é muito importante para a gente cicatrizar. Né? Terapias regenerativas são terapias que têm surgido de uma forma mais recente. Elas têm 2 abordagens. Normalmente o pessoal só pensa na terapia regenerativa como aquelas questões de célula-tronco, plasma rico em plaqueta. Isso faz parte, mas não é só isso não. Qualquer abordagem que eu fizer pensando que isso vai estimular ou buscando estimular a regeneração, a cicatrização, é uma terapia regenerativa. Então tudo isso que a gente falou aqui atrás faz parte da terapia regenerativa. Aqui eu vou colocar a beta-glucana, porque ela é muito interessante. Tem alguns estudos querendo para sair. A beta-glucana ela é um poliol, uma mistura de proteína com álcool que tem na membrana da célula das leveduras. E hoje ela já é conhecida há muito tempo, ela tem uma habilidade de estimular o nosso sistema imunológico, notadamente os macrófagos, como a gente falou, está indicando que é a parte mais importante da nossa cicatrização. Beta-glucana é seguro, é barato, eu mesmo passo muito para meus pacientes quando eu vejo que está com dificuldade ou que eu já conheço que tem um sistema imunológico deficiente, a gente usa a beta-glucana no sentido de tentar estimular. Timomodulina é a mesma coisa, timomodulina a gente tira do timo do boi. O timo é um órgão endócrino que a gente tem dentro do tórax, que ele, à medida que a gente vai crescendo, na vida adulta praticamente ele não existe. Ele é muito importante justamente para estimular essa via de imunidade, por que na criança e no bebê é importante? Porque ele ainda não teve contato com nenhum bichinho. Então ele tem que ter o que a gente chama de imunidade inata, que é principalmente de quem? Macrófagos. Então tem alguns trabalhos já mostrando da timomodulina em animais, mas provavelmente nós vamos usar mais com homens, também no ser humano, nos adultos, porque é uma substância fácil de ser obtida, barato e bem seguro. A ortomolecular é tudo aquilo que a gente... O que é ortomolecular? A ortomolecular é a correção das moléculas. Então, tudo aquilo que está abaixo daquelas moléculas que a gente viu atrás lá, da vitamina D, magnésio, toda vez que a gente corrige, é uma atividade ortomolecular e a gente quer o quê? Regenerar.
Aí na terapia regenerativa, especificamente PRP, plasma rico em plaqueta, ortobiológico, células tronco, o que são células tronco? São células que a gente tira da medula óssea no sangue que tem capacidade de transformar em várias outras células. Então essas terapias, hoje nós temos mais dúvidas que certeza, mas tudo indica que esse vai ser o futuro da terapia ortopédica em lesões agudas e crônicas. Então, teve aqui, Dedéu perguntou, bloqueio é bom para dor lombar, da hernia de disco? Então, bloqueio ele é feito só para controlar a dor. O bloqueio ele é analgésico, ele não está tentando estimular nada, ele não está estimulando nada de cicatrização. Tá? Tem gente que fala que é nem o efeito que às vezes põe o corticoide, o efeito do bloqueio seria uma lavagem que você faz, uma limpeza ali, porque fica justamente aquele líquido protoglicano em cima do nervo, e isso que ia ajudar. Então o bloqueio é bom? Alguns pacientes às vezes tem que fazer para controle de dor. Tem dores que são muito, muito intensas, mas o bloqueio não é feito para cicatrizar, para melhorar. Como que é a visão hoje da medicina convencional nisso? É a gente fazer isso, é fazer medicamento para dor, fazer terapias para dor e deixar o corpo se virar até ele melhorar. É essa que é a diferença da funcional. A gente vai controlar a dor, vai fazer os processos para a gente tentar melhorar a dor, mas nós vamos buscar tudo aquilo que a gente pode fazer que tenha evidência, que tenha plausibilidade biológica para a gente tentar estimular a cicatrização. E o que eu vejo na minha prática é que realmente a gente consegue melhorar bastante a cicatrização. A gente tira dessa questão de só medicar e deixar a pessoa à própria sorte. Tá? Eu acho que basicamente era isso que eu queria dizer. Obviamente a gente não aprofundou, a gente pode aprofundar mais para frente. Para quem quiser, no livro aprofunda bastante, pode comentar. Deixa eu escolher aqui, ó. Chega de dor, vai receber um link aí, a Ruthzinha, minha robozinha, vai mandar um linkzinho que tem um videozinho explicando o livro para quem precisa aprofundar. Tudo isso que a gente falou, a gente aprofunda um pouco mais no livro, a respeito da dieta anti-inflamatória, exercícios que deve fazer, como é que a gente vai fazer. Eu gostei muito, foi muito legal. A gente fez um fluxograma, porque muitas vezes a gente fica perdido. Aconteceu isso, o que eu faço? Daqui eu vou para onde? Então ele tem um fluxograma bem bacana para a gente acompanhar. Então quem quiser, só comentar, chega de dor, que vai receber um link na coisa. Estou vendo aqui pessoal no YouTube também. Nós vamos colocar, mas no YouTube não tem essa questão automática, tá? No YouTube eu vou fazer o seguinte, na descrição eu vou colocar um link, nesse link pode pegar, pode ir direto lá para poder ver mais o livro. Ok, eu vou ver aqui, vou dar também um oi para quem está chegando aqui. Dr. Jô Furlan, meu amigo, saudade demais de você. Iane, Rosa, Lenilson, sejam bem-vindos. Soraya, Gersina, Páblia, Edirlan, muito obrigado. Edilene, Pati, Alex está sempre aí, Alex. Obrigado, viu, querido? Cláudia, Bruno também. Ô, Bruno, que legal, viu, cara? Saudade de você. Bruno, nós conhecemos lá no meio da floresta amazônica, um cara incrível, faz um trabalho muito bacana de saúde nas empresas. Cris, Val, Lúbia, Rogério, obrigado, Maiara também, Rodrigão, meu dentista. Rodrigo, você é top, cara. Doutor Eric Prata, obrigado, querido, obrigado. Prevenção, mais do que prevenção, é proação, viu, Eric? A gente tem que ensinar, a gente tem que ser proativo. Que poderá haver um desvio postural se o tratamento de fissura for tardio? Pode acontecer, Marta. Pode acontecer sim, eu já vi. Mas normalmente a fisioterapia acaba melhorando. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Qual beta-glucana? Eu não gosto muito de falar de marca aqui nos sistemas, porque quando a gente fala de marca, a gente tem a Marília também. Obrigado, Marília. Quando a gente fala de marca, parece que a gente está defendendo marca X, marca Y. A marca é muito tranquila, não vejo muito problema. Se qualquer coisa você me fala no pessoal que eu te mando.
tá? Mas eu prefiro não falar nenhuma de marca, porque não sou e nunca serei patrocinado por indústria farmacêutica nenhuma, para nada. Nunca fui, não quero ser, então não quero nem falar. Doutor Eduardo, boa noite, ó, meu amigo. Gente, doutor Eduardo, estudioso, viu? Estudioso. Tenho muito orgulho de você, meu amigo. Ok, se nós não temos, mas tem mais alguma dúvida? Beleza, então. Gente, uma excelente semana para todos. É segunda-feira acabando, mas a semana começando. Então, uma excelente semana para todos. Obrigado por vir. Um beijo. Fique com Deus. Até a próxima.